Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen aqui jogando no Title Tuesday do Chess.com, ele joga toda semana, né? Partidas de 5 minutos para cada jogador, 0 segundo de acréscimo por lance. E a gente tem aqui o adversário dele, o Dark Alekhine, grande mestre, 2.920 de rating. E a partida é daquelas, muito legais aqui da gente acompanhar. Mas antes uma dica para você. Fevereiro sempre começa assim, né, galera? Calor forte, corpo meio pesado e aquela dificuldade de retomar a sua rotina. Mas eu aprendi uma coisa simples: movimento leve também é movimento, né? Então, para mim, o primeiro passo não é a academia. É, por exemplo, o que eu visto logo de manhã. Então, quando eu começo o dia com uma peça certa, aqui tudo fica mais fácil de manter. E a Tech T-Shirt da Insider virou esse gatilho para mim. É leve, respirável, tem rápida evaporação do suor, acompanha o corpo e não incomoda nem nos treinos mais simples. Caminhada, alongamento, mobilidade ou até mesmo treino funcional, né? É uma camiseta que não pede manutenção, não exige cuidado extra e funciona o dia inteiro. E é exatamente isso que fevereiro pede, né, galera? Uma roupa que acompanha o seu ritmo real sem te atrapalhar. E boa notícia aqui pra galera, utilizando o meu cupom XADREZ que tá aqui na tela, você tem desconto dinâmico no site. Ele vale tanto para quem já compra Insider, quanto para quem tá comprando pela primeira vez e sempre soma com os descontos já aplicados nos produtos no site, tá? Então aproveita essa oportunidade, o link está na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Se você quer voltar ao movimento sem sofrimento, aproveita, tá bom? Fica a dica. Muito bem, galera, Magnus Carlsen abre aqui com o peão do rei, depois de D6, a defesa Pirt. O Magnus Carlsen fala que eu não quero jogar essa chatice, rasga um F4 aqui, tem nome, a variante harmonista. É, galera, isso aqui é a defesa Pirt variante harmonista. Eu acho que o Carlsen não sabe o nome dessa abertura, ele decidiu jogar alguma coisa diferente, só para o adversário dele sair do livro de abertura. Cavalo em F6 foi jogado, cavalo C3 protege o peão e aqui E5 diretamente ataca o peão central. A gente caiu numa abertura vienense, que começa com o cavalo aqui em C3 por uma outra ordem aqui. Então caiu nesse vienense. Cavalo em F3 foi jogado, cavalo de bem em D7 faz a proteção do peão central. Bispo vem para o jogo já com pressão em F7 e por isso bispo E7 rapidamente preparando para colocar o rei em segurança e super proteger o peão de F. Todo mundo coloca os reis em segurança e o Magnus Carlsen segue com D3, possibilitando o desenvolvimento do bispo. Seguimos com o lance C6 agora, esse lance muito comum junto com a Pirt, jogar um C6 tanto para empurrar um B5 ou até para lutar no centro no futuro. E o Magnus Carlsen decide para as trocas, peão toma, depois de cavalo toma mais trocas, cavalo toma e peão toma, e o Carlsen segue com A4, evitando o lance B5, dando casa de fuga para o bispo. Cheque com o dedo na cara, bispo C5 foi jogado, rei H1 e cavalo G4. Que isso, cara? Ele tá indo para cima do Magnus Carlsen aqui com esse cheque em F2. Claro, existe essa ameaça aqui agora que é chata. O Carlsen se defende com dama em E1, único lance da posição, trazendo mais uma defesa para a casa de F2. E aqui bispo em E6 foi jogado, combatendo o bispo de casas claras. E se trocar aqui, não é um problema ficar exatamente com esses peões dobrados, porque esses peões têm uma influência bastante forte no centro. E além de tudo, existe agora já as pretas também abrem a coluna F e tem essa disputa por espaço na ala do rei, né? Por isso o Magnus Carlsen prefere jogar com dama G3, ok, coloca a pressão aqui no cavalo. Aqui o Dark Alekhine joga o lance rei H8, fica com receio de ataques aqui perigosos no futuro. E por isso o Magnus Carlsen segue com H3. Tira esse cachorro daí. E aqui o Dark Alekhine ele tem algumas
possibilidades. Ele pode simplesmente só voltar o cavalo, mas ele prefere jogar bispo por bispo. E o Magnus Carlsen tem agora a possibilidade de tomar o bispo, tem a possibilidade de tomar o cavalo de dama, tem a possibilidade de tomar o cavalo de peão. Dentre todas essas possibilidades, o Magnus Carlsen prefere tirar o bispo do tabuleiro, abrir a coluna D, manter o cavalo atacado, ganhar um tempo. O cavalo volta para a casa de F6 e o Magnus Carlsen vai para esse super lance bispo G5. O Rafa, não dava para tomar aqui esse peão aqui suculento? Até daria para o Magnus Carlsen fazer esse lance, não é ruim não. Mas as pretas podem tentar aqui algum tipo de contrajogo, né? Começa a pesar para cima do peão central, a defesa é capenga, tem contrajogo. Por isso o Magnus Carlsen priorizou o desenvolvimento de peças aqui, bispo G5 foi jogado. E aqui esse lance aqui imobiliza o cavalo. E aqui o Dark Elkin fala imobiliza nada, rasga um cavalo H5 aqui. Magnus Carlsen não pode capturar a dama, porque cavalo por G3 vai para riba dele, né? Aqui vai para um contrajogo violento até demais. Aqui as pretas teriam uma posição já muito vantajosa, né? Uma torre limpa a mais, galera, não tem como. Por isso o Magnus Carlsen não joga bispo por dama, e sim faz o lance dama G4. E agora mantém a dama atacada, mantém o cavalo atacado. E agora o que fazer? Aqui F6 foi jogado, atacando o bispo. O Magnus Carlsen poderia tomar aqui o cavalo, mas prefere jogar o lance torre de A em D1. Olha a confusão. Dama atacada. Dama em E8 foi jogado, protegendo o cavalo, mantendo o bispo atacado. E o Carlsen, feliz de ter passado a torre, agora volta o bispo, sem problema de interromper a movimentação dessas torres que já estão bem até colocadas aqui. Dama G6, aqui o Dark Elkin propõe trocas para o Magnus Carlsen. E o Magnus Carlsen vai para um lance tão esperto aqui, galera, tão esperto. Ele segue com o lance cavalo em E2. E notem que esse lance controla aqui os saltos desse cavalo, que não tem volta, né? Então, muito interessante aqui o lance do Magnus Carlsen. O Dark Elkin, sem desconfiar de nada, vai para um lance supernatural da posição, que é a torre de A em D8, lutando pela coluna D. Errado, esse lance aqui perde já peão. E perder peão contra Carlsen entrando no finalzinho é complicado, né? Então esse é o ponto todo. Jogaram aqui 20 lances muito bem feitos. O Carlsen jogou melhor e mais rápido. Melhor não, até aqui estava equilibrado. Tinha que voltar a dama. Porque o Magnus Carlsen está ameaçando trocar a dama e jogar um G4. Se fosse a vez das brancas, ele faria isso. E aí as brancas vão ganhar no mínimo um peão aqui, fora a posição vai ficar muito boa. E é por isso que esse lance aqui foi ruim. Teria que ter voltado a dama ou tentado algum contrajogo aqui com o lance F5. Torre de A em D8. Vamos ver como é que o Magnus Carlsen vai castigar isso aqui. Cara, sem dificuldade, ele troca as damas e solta um G4. E simples assim, o Magnus Carlsen já está melhor do que um jogador de quase 3.000 de rating. Cavalo F4 foi jogado, o Carlsen toma de bispo aqui. Por que de bispo? Porque depois de peão toma e cavalo toma, esse cavalo está ameaçando tudo e mais um pouco. Tá ameaçando o triplex gourmet com varanda, com pizza gourmet, com o que você quiser, azeite trufado, né? Aqui tá caprichado o negócio. Por isso, o Dark Elkin vai com torre toma. O Magnus Carlsen vai jogar torre toma? Não. Carlsen vai pro melhor lance da posição. Cavalo por G6 com cheque ganha mais um peão. Não dá para correr atrás aqui do cavalo, porque cavalo toma com cheque e depois retoma. Então não dá para jogar isso. Por isso a partida seguiu com o lance rei G8. E agora sim, torre por D1 foi jogado. Será que esse final com 2 peões a mais dá para ganhar? Vamos ver, a resposta é sim, claro, nas mãos do Carlsen sim. Mas vamos ver a técnica. Aqui torre em E8, ataca o peão. Torre D8, torre aqui faz a proteção. Aqui eu achei que o Magnus Carlsen fosse para torre na sétima. Não é bom. Não é bom. Boa leitura aqui do norueguês. Esse lance aqui vai para o contrajogo. E o Magnus Carlsen não permite isso, galera. Olha que loucura. Tipo, se você... aqui as pretas vão tentar um A5. Se você tomar aqui o peão, por exemplo, rei H7 ataca o cavalo tem que voltar, rei H6. As pretas têm aqui material a menos, mas curiosamente a posição é boa o suficiente aqui para ter um contrajogo violento, né? Esse peão tá fraco, deve cair em breve também.
Então, o Magnus Carlsen rapidamente faz a leitura de tudo, e aqui é muito fácil de errar, mas o Carlsen protege. E esse lance não é muito normal da gente fazer, porque ele vai para um lance, assim, em finais você não pode ser passivo, esse é um lance passivo, né? Mas vamos ver a ideia do Carlsen, é temporário. Bispo D6 foi jogado, rei G2, é isso, o rei chega para ajudar. Cavalo atacado, volta e o bispo centraliza e o B3 faz a proteção e torre D8 ganha a coluna, é verdade. E agora, Magnus Carlsen? Cavalo em F3, no limite segura aqui a entrada da torre. Bispo vem para casa de F4 e o Carlsen joga um H4. O que ele está querendo com esse H4? Ele quer jogar H5 e deixar o rei aqui sem entrada. Rei E6 foi jogado e agora a torre em E2 segura aqui a sétima horizontal, mas permite a entrada da torre para D1. Magnus Carlsen não está preocupado, ele segue com o cavalo H4, indo para o ataque. E agora bispo vem para casa de E5, Magnus Carlsen coloca o cavalo em F5, o rei volta para defender. E o Magnus Carlsen vai para esse lance C5, ele já viu tudo, C5 é um super lance, galera. C5 é um lance de classe, né? Ao mesmo tempo que esse lance dá um posto para o cavalo, mas a ideia nem é essa. A ideia é liberar a casa de C4 para o cavalo, né? Olha que pancada. G6 foi jogado. E aqui não peão toma. Não, de forma alguma. Magnus Carlsen diretamente joga cavalo E3. Mais uma vez, aqui todo o detalhe conta. Tomar aqui só ajuda as pretas melhorariam a posição do rei e tudo mais. Deixa atenção aqui, porque se alguma hora as pretas tomarem, as brancas, além de tudo, tem um peão passado. O Magnus Carlsen faz a leitura correta. Torre D4 foi jogado, ataca o peão, cavalo C4, defende, contra-ataca. E aqui bispo em F4 foi jogado pelo Dark Alekhine e o Magnus Carlsen pode tomar o peão. Mas ele vê algo que é muito típico do Carlsen. Ele joga primeiro o rei F3, permitindo que o bispo volte defendendo o peão. Por que o Carlsen fez isso? Porque a única coisa que o Carlsen quer aqui é trocar a torre. Porque ele tem 2 peões a mais, e tendo 2 peões a mais, ele sabe que ele ganha esse final. E por isso ele preferiu conseguir a troca das torres do que ganhar mais um peão e ficar com 3 peões a mais. Que legal, né? É a estratégia do risco zero, né? O Carlsen não precisa de mais material para ganhar esse final. Então eu vou para a continuação de menor risco. Qual é a continuação de menor risco? Trocar as torres. Torre toma, cavalo toma. Rei G7 foi jogado. Olha como é bom manter a atenção, porque olha quantos tempos agora as pretas vão ter que perder. E o Magnus Carlsen vai melhorando a posição. Quando o rei chega em H6, agora sim peão toma. E com isso o Carlsen ganhou vários tempos. E segue com o cavalo D6, peão atacado. Agora peão B6, você não vai querer capturar o peão e pendurar o cachorro. Por isso o cavalo E8 foi jogado, bispo atacado. Bispo em E5, e agora? O cavalo ficou sem volta. E agora? Vai ser pego aqui, acabou o jogo. Não, o Carlsen já tinha tudo calculado. Peão toma, dando suporte para o cachorro. Rei F7 foi jogado, o cavalo vem para C7. Rei E7 tentando chegar perto. Mas depois de simplesmente cavalo em A6, galera. Dark Alekhine abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, não tem mais jeito. Você vai jogar o rei aqui, vai tentar encostar, não dá tempo, né? O peão avança, o rei fica bloqueado aqui. E aí você vai promover no próximo lance, vai ganhar aqui o bispo. Muito material a mais, um final completamente vencedor. Para o Magnus Carlsen, que fez aqui uma ótima precisão, galera. Olha isso. Jogou aqui 95,7% de precisão. 89,5% fez o Dark Alekhine. Foi bem, mas não foi suficiente para o Big Boss do xadrez, que jogou para 3.550 de rating. Vale dizer que apesar da super partida que foi jogada pelo Magnus Carlsen, ele não fez um bom torneio, galera, e terminou na 29ª posição desse Title Tuesday, tá? Então não tá muito acostumado. Agora, parabéns aqui ao MVL, que venceu, ganhou com 10 pontos, líder isolado. Segundo colocado, Arjun Erigais, e terceiro, Sarana. E olha quem ficou em quinto, galera. Faustino Ouro, de 12 anos de idade. Ficou em quinto aqui, apenas atrás aqui do Matias Blubaum, que vai jogar o torneio de candidatos. E o Magnus Carlsen ficou aqui embaixo, galera, com 7,5 pontos. Na 29ª colocação, ele perdeu
Ele perdeu do Zanzarant Sidipov e perdeu depois do Martin Kratsiv, né? Certeza que a mulher tava chamando ele para trocar a fralda do filho. Alguma coisa aqui aconteceu. E outra coisa que me chamou a atenção aqui foram os caras que o Faustinoro ganhou aqui. Não, que ele ganhou, é. Primeiro ele ganhou aqui do Vokidov e depois ele ganhou aqui do Vakidov. Que isso, cara. Não basta ganhar do Vokidov, depois o Vakidov e por aí vai. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!